Vamos falar sobre aprofundando as nossas raízes. Abre sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 6 ao 7. Aprofundando nossas raízes. Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao 7. Na Bíblia, a palavra raiz pode ser entendida como origem ou genealogia de algo. Toda vez que se fala em raízes, pode estar falando da origem ou da genealogia de algo. Também significa algo que sustenta ou sustento de tudo que se levanta do chão. Então hoje nós vamos aprofundarmos em falarmos daquilo que poucas pessoas se vê, raízes. Geralmente a gente não vê as raízes das plantas. Colossenses 2, versículos 6 ao 7. A minha tradução é a NAA. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Aqui o apóstolo Paulo fala que nós já recebemos Jesus como nosso Senhor. Então nós temos que continuar vivendo enraizados. Algumas traduções falam edificados. Nós temos que estar enraizados em Cristo. Cristo é a nossa sustentação. Ele é a nossa base. Ele é que nos sustenta. Quando nós estamos passando por um momento difícil, nós nos apegamos na oração. Nós nos apegamos na palavra, nós buscamos até mesmo na internet uma palavra que edifica a nossa vida, e nós começamos a buscar um louvor, nós começamos a jejuar. É nesses momentos que nós começamos a aprofundar nossas raízes. Para que as nossas raízes possam ser aprofundadas, precisamos também adquirir maturidade. A maturidade faz com que nós estejamos fortes, equilibrados na árvore que é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o sustento da nossa fé. O Senhor Jesus é a base da nossa vida cristã. Tudo que nós corremos e nós almejamos é conhecer Jesus como Ele é. E Jesus é o sustento da nossa vida. Nós estamos aqui por Ele, nós louvamos por Ele, nós glorificamos por Ele, nós movemos por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele. Por isso que na casa de Deus tem que ter glória a Deus, tem que ter aleluia, porque tudo que nós fazemos é para Ele. Quem pode glorificar Jesus por isso? E antes de nós crescermos para cima, nós temos que começarmos a descer para baixo. Então primeiro nós crescemos para, me ajuda, primeiro nós crescemos para depois nós crescermos. Já viu que tudo que nós começa na nossa vida, a gente começa pequeno? Quem começa a empreender, começa com negócio pequeno. Quem começa a estudar, a gente começa a escrever pequenas palavras. Tudo na nossa vida começa pequeno. A gente quando começa a andar, é pequenos passos e grandes tombos, né? Tudo na nossa vida começa pequeno. Eu não acredito em um crescimento muito rápido. O crescimento muito rápido não é bom. O crescimento ele tem que ser realmente devagar, mais devagarinho, porque tudo que é construído devagar, a estrutura, a base é mais forte. Quando nós fazemos as coisas muito rápido, a tendência é que fica algo para fazer depois. E nós temos que aprender que no reino de Deus existe um tempo. Existe o tempo de descer para baixo. Existe o tempo de se humilhar. Não sei se você já percebeu, mas tem tempo na nossa vida que Deus permite a gente ficar só. Até aquelas pessoas que a gente ama tanto, parece que vai embora. Não é? A gente começa a sentir saudade das pessoas. A gente sabe que aquelas pessoas nos amam, aquelas pessoas nos querem bem, mas todo mundo fica uma correria, todo mundo fica correndo tanto e não tem tempo um para o outro. E a gente começa a sentir só. E a gente fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu tinha tantos amigos, eu tinha tantas pessoas que gostavam de mim, tantas pessoas me convidavam para ir para tantos lugares, agora eu não recebo um convite para mais nada. Quem já passou por isso, diga aleluia. Esse é o seu tempo de crescer para baixo, sabe? Deus permite às vezes a gente ficar sozinho,
para que a gente possa ter tempo para buscar a presença dEle, para que a gente possa entrar no nosso quarto e falar: Jesus, entra no meu quarto, Jesus, entra na minha vida, Jesus, muda em mim tudo que precisa ser mudado, Jesus, me transforma, Jesus, me purifica, Jesus, faz de mim um vaso novo, Jesus, eu preciso ser mudada, eu preciso ser transformada. Pode aplaudir Jesus. É esse tempo que Deus está nos construindo para baixo. Olha, para que um edifício ele seja seguro, as bases dele, a sustentação, a fundação dele tem que ser muito bem feita. Porque não pode ir subindo andares para cima, se não tiver uma estrutura forte para baixo. Assim é na nossa vida com Deus, no nosso ministério. Não tem como Deus soprar o nosso nome se nós não começarmos a descer para baixo. Às vezes as pessoas falam assim: pastora, a senhora viaja tanto, a senhora vai para tantos os lugares, mas antes de eu viajar, de eu subir para cima, de eu pegar um avião, entrar num avião, viajar, Deus fez com que eu descesse para baixo, vivesse tempo de humilhação, tempo de nudez, tempo de fome, tempo de vergonha. Eu quero te dizer, não despreze o seu tempo de sofrimento, não despreze o seu tempo de dor. É esse testemunho que vai fazer você subir para cima, é esse testemunho que vai te dar um impulso, é esse testemunho que vai fazer você voar. Oh, aleluia. E talvez você fale: ai, Jesus, está doendo tanto, Jesus, eu estou sofrendo tanto, eu estou sentindo tão só. E Jesus está te falando: ô filho, não para agora não, ô filha, não desiste agora não. É só a sua fundação que está descendo para baixo. A sua estrutura vai ser alta, a sua estrutura vai chegar bem alto, mas eu tenho que te construir para baixo. Nós não podemos lamentar quando Deus está fazendo com que as nossas raízes se aprofundem. Porque quando vem a dor, nós começamos a lamentar, nos queixar. E Deus despreza os murmuradores. Deus não está no meio da murmuração, mas Deus busca os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Então eu quero te motivar, minha irmã. Está sofrendo, adore. Está doendo, adore. Está passando por luta, adore. Está passando por perseguição, adore. Está passando por dificuldade, adore. Porque quanto mais você adorar, mais Deus vai soprar teu nome e dizer: filho, filha, você venceu, você suportou os dias de escuridão. Eu vou te levar para o dia de luz, para um dia que vai brilhar, para um dia que vai resplandecer o sol. Eu gosto muito do versículo que o rei Davi diz: elevo meus olhos para cima, elevo meus olhos para os montes, porque de lá vem meu socorro. Mas para que Davi levantasse para cima o seu olhar, ele tinha a sustentação dele como Deus. Porque quando ele disse isso, ele estava passando por uma perseguição terrível. Ele estava jurado de morte. Os melhores soldados de Israel, a comando de Saul, o perseguia para matá-lo. Mas ele dizia: eu levanto os meus olhos para os montes, porque dos montes vem o meu socorro. Eu não sei se vocês já plantaram um grãozinho de feijão. Quem aqui já plantou um grãozinho de feijão? Eu creio que quase todos já fez essa experiência no colégio, não é? Quando a gente estava lá no primário, a professora falava assim: vamos fazer um experimento científico, todos vão plantar um grãozinho de feijão. Quem lembrou aí? Aleluia. E a gente plantava em um copo transparente, para ver como que aquele feijão ia começar a germinar, como que aquele feijão ia começar a vir aquele broto para cima. Então a gente vai regando aquela água, coloca o feijão ali dentro do copo e vai regando aquela água, aquela terra, vai regando aquela terra, a terra vai encharcando aquela água, a ponto também de encharcar aquele grãozinho de feijão. E quando ele está bem encharcadinho, começa a nascer o broto. E o que eu acho mais interessante é que o broto tem uma força que ele consegue rachar a terra e subir para cima. Não é assim? Porque a terra é muito pesado. Quem já foi na praia e jogou areia no seu corpo sabe o tanto que é pesado. É muito pesado. Eu já brinquei com meus meninos e uma vez eles me enterraram, ficou só a minha cabeça de fora. E eu falei para eles: agora mentira. E eles não quis tirar a gente. Eu sofri para sair daquela areia. É muito pesado. Mas aonde tem vida tem força.
Então quando aquela semente ela germina, ela gera vida. E quando tem vida tem muita força, tem muita explosão. Já viu que o novo convertido ele tem muita força para vir para a igreja? O novo convertido ele tem muita força para orar, para ler a Bíblia. Ele tem desejo, ele tem gosto, porque ele está cheio de vida. E nessa noite Deus está renovando a nossa vida nele. É como o primeiro amor, é como a primeira vez, é como a primeira essência. E essa água é o Espírito Santo que vai nos encharcar e dar força para subir para cima. E crescer e virar uma linda ramagem. Aleluia. Nós temos que estar fundados em uma base sólida. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ame os pastores. Nós temos que amar, honrar os nossos líderes. Mas não apegue somente a eles. Apegue a palavra. Porque assim, a gente pode amar a nossa igreja, gente, é maravilhosa. A gente pode amar a forma do nosso culto, a liturgia do culto. A gente pode amar nossas células, mas vai chegar uma hora na nossa vida que nem tudo é legal. Parece que a palavra não está tão legal. O louvor não está assim, então aquela pegada. Parece que a célula já não é a mesma coisa. Mas quando esses sentimentos vêm e a gente está pegado na palavra, a nossa raiz não adoece, a nossa raiz tem vida. E a gente começa a falar pela palavra. Não está o que eu quero, mas eu vou. Não é do jeito que eu queria, mas eu vou. Não, a pastora está naqueles dias que só Jesus, mas eu vou para a minha igreja, porque eu estou apegado na palavra. A palavra é minha raiz, a palavra é a minha consolidação. Quando nós estamos afundados a nossa raiz na palavra, pode vir o vento do desânimo, pode vir o vento da fofoca, pode vir o vento da intriga, pode vir o vento do cansaço. Nós estamos enraizados na palavra. E eu quero deixar um conselho para você: não se apegue a raízes superficiais. Olha, no livro de Jonas, capítulo 4, do versículo 6 ao 8, Deus falou para Jonas ir para Nínive e pregar para aquela cidade. E falar naquela cidade que se eles não convertessem, aquela cidade seria destruída. E por 40 dias Jonas andou na cidade de Nínive. Vocês sabem que ele não queria ir, né? Ele foi pela boca do peixe. Deixa eu falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Quando Deus falar para você ir, vá. Quando Deus falar vá em algum lugar, vá, meu irmão. Não fica colocando dificuldade não, tá? Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Sabe, irmão, você fala até com as plantinhas da sua casa. Sabe sim, sabe falar. Ah, Senhor, mas eu não sei pregar. Não precisa pregar, irmão. Fala o que Deus está falando para você falar. Às vezes, né, a pastora fala assim: gente, vamos lá para o Espírito Santo, nós vamos fazer o purezão das mulheres. Pastor, eu morro de medo de avião. Irmã, é melhor ir no avião do que ir na boca do peixe. É ou não é? Ixi, todo mundo ficou calado. Não é melhor voar de avião do que ir na boca do peixe, gente? Quando Jonas teve medo e fugiu, veio uma grande tempestade e eles jogaram ele no mar. Então fala que um peixe o engoliu e levou ele para a profundeza do mar. Olha, o oceano, ele é muito profundo. E por 3 dias Deus permitiu Jonas descer. Se nós não for humilde para descer, o próprio Deus vai fazer nós humilhar. O próprio Deus vai fazer a gente dobrar nosso joelho em lágrimas, chorando diante dele. Cuidado com a soberba. Jonas não quis ir, mas ele teve que ir depois que ele desceu na profundeza do mar, onde ia ter que ficar 3 dias sentindo cheiro de peixe podre que estava no estômago daquele grande peixe. E lá por 3 dias, eu vejo aqueles 3 dias de Jonas como um encontro com Deus, né? Ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Ele falar assim: Senhor, eu não vou fazer mais a minha vontade, eu vou fazer a sua vontade. Senhor, eu não vou fazer mais o meu querer, eu vou fazer o teu querer. Porque, gente, chega um momento na nossa vida que se nós não quisermos fazer a vontade de Deus, é fim de linha para nós. Porque nós não nascemos por um acaso, nós nascemos por propósito. Você já parou para pensar que você não nasceu somente para algo natural? Que sua vida existe algo sobrenatural nela? Existe algo além disso? Jonas humilhou
O peixe vomitou ele e ele pregou 40 dias na cidade de Nínive. 40 dias ele gritava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque se vocês não arrepender, essa cidade será destruída. O rei ouviu, o rei arrependeu, o rei colocou toda a cidade para jejuar, até mesmo as crianças de peito jejuaram, ficaram sem mamar. Imagina o choro de uma criança com fome, querendo, né, o mamar dela, o alimento dela. Até as crianças entraram em jejum. Os animais ficaram aquele dia sem comer. Imagina os animais mugindo de fome. Todos jejuaram e arrependeram, e Deus mudou o coração dele e não destruiu Nínive. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ficou triste. Ficou triste. E agora? O que o povo vai falar? Eu falei que ia destruir a cidade, não destruiu. Saiu triste, foi lá, montou uma tenda e foi dormir no sol quente. Deus viu que ele ia morrer pelo sol, então fez nascer uma ramagem. Algumas traduções falam aboboreira. E aquela ramagem cobriu aquele lugar e ele dormiu sossegado. E quando ele acordou, fala que Deus enviou um verme e comeu a ramagem. E Jonas ficou muito bravo, porque ele queria aquela ramagem para proteger a tenda dele, a cabana dele. Então Deus começa a falar com Jonas: Jonas, você tem mais misericórdia de uma plantinha que nasceu e logo morreu do que uma cidade de 120.000 pessoas. Às vezes nós apegamos às coisas e esquecemos das pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de orar com seus filhos, tem dificuldade de orar pela sua família, ora para todo mundo e menos para a sua família. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que falam assim: enquanto eu estou cuidando da obra de Deus, Deus está cuidando da minha casa. Eu acredito, mas eu acredito também que se você não cuidou da sua casa, você negou a sua fé, e é pior do que o incrédulo. Eu conheci várias mulheres que orava, mas a casa dela estava abandonada. Os meninos não tinham hora para comer, não tinha hora para ter a refeição, a casa estava bagunçada, mas ela estava lá. Irmãos, unção inicia dentro da nossa casa. Os nossos filhos têm que olhar para nós e falar: realmente a minha mãe é uma mulher de Deus. A sua casa é a extensão da igreja. Dentro da nossa casa o governo é nosso. Nós é que governamos dentro da nossa casa. Nós é que lideramos dentro da nossa casa. Nós que colocamos ordem dentro da nossa casa. Não, mas é para mim não perder meus filhos. Isso é raiz superficial. Isso é raiz superficial. Ordem também é amor. Ordem é amor, e nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. Nós precisamos cuidar da nossa casa. Não se apegue às raízes que vai fazer com que a sua árvore morra. Não se apegue às coisas superficiais, a relacionamento superficial. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que vai ficar na nossa vida só um tempo, gente. Não vai ficar a vida inteira. Tem pessoas chorando porque alguém da família nunca mais ligou para ela. Tem pessoas chorando porque tem amigo que foi embora e nunca mandou uma mensagem. Tem pessoas chorando porque a pessoa saiu da célula e nunca mais voltou. Aquela pessoa era só por um tempo, não é para a vida inteira. Aprenda a fechar ciclo e deixar as pessoas viverem o seu tempo. Para de chorar pelas pessoas que foram embora, desapega. Não tem aquele comercial? Desapega, desapega. Quem já viu esse comercial? Aleluia. Louvado seja Deus. Nós não podemos apegar ao que é passageiro. Quando a gente estava fazendo a viagem para os Estados Unidos, e 11 horas de voo, e fala, a aeromoça fala em 3 línguas. Ela falou em português, depois ela falou em espanhol e depois ela falou em inglês. E nós estávamos dormindo e não ouvimos quando falou português nem espanhol, que espanhol ainda dá para entender um pouquinho. E aí quando começou a falar em inglês, eu olhei para o meu esposo e falei: e agora? Né? Falei: e agora? O que a gente faz? Que eles passaram com papel para preencher, para passar ali
Um negócio lá que a gente entra para dentro, esqueci o nome. Os viajados aí me ajudam. Isso, ó, o menino tá ligado ali, na migração. E aí nós não ouvimos, aí já estava falando em inglês, aí uma pessoa, misericórdia. A pastora Valéria está me olhando. Eu falei, misericórdia, o que eu faço com esse papel agora? E aí tinha um senhor, o avião é muito grande, gente, 3 alas, assim, dessa largura daqui até aqui. E aí tinha um senhor sentado do meu lado, parecendo Papai Noel, a barbona assim, ó, branquinha. Né? E ele escutou quando eu falei com meu esposo, e agora, o que é que a gente vai fazer? Porque eu não ouvi. Aí ele pegou e falou assim, falou que não precisa preencher esse papel. Eu, aleluia, aleluia. E aí ele foi nos direcionando o que a gente deveria fazer. Mas quando o avião pousou e ele desceu muito rápido, eu pensei, glória a Deus, agora quando chegar na migração, tem um para ajudar a gente, aleluia. Só que quando a gente desceu do avião, era 11 horas de voo, a gente saiu correndo para ir no banheiro. E quando eu olhei para o lado, cadê o senhor da barba branca? O homem sumiu. Eu falei, e agora? Né? Eu já estava apegada. Gente, eu tinha acabado de conhecer aquele Papai Noel, eu já estava apegada nele. Eu falei, e agora? Jesus, quando a gente chegou na fila, estava umas 400 pessoas na fila, e ele estava lá na frente. Eu falei, Jesus amado, não tem ninguém para traduzir, o Samuel não foi com a gente. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Aí Deus falou assim, desapega. Tem coisas que a gente precisa só de Jesus. Aquela pessoa era necessária só naquele momento, daí para frente é com Deus. Tem pessoas que vai ser necessário por um momento, depois é com Deus. Não fica sofrendo por quem foi, não fica chorando por quem foi. Saiba que Deus vai trazer pessoas novas, que vai somar na sua vida, que vai contribuir na sua vida, que vai abrir portas na sua vida. Para isso nós precisamos obter raízes profundas. O que eu faço para ter raiz profunda? Tem um padrão. Tem um padrão de oração, de confissão, de arrependimento de pecados. Tem um padrão todos os dias orar ao Senhor. Buscar o Senhor. Qual é o seu melhor momento de buscar o Senhor? O padrão é seu, eu não posso colocar um padrão para você. Pastora, que hora que você ora? Ô Ivone, pelo amor de Deus, que hora que você ora? O meu horário é o que é melhor para mim, eu gosto de orar de madrugada. Mas tem pessoas que trabalham tanto em serviço tão pesado, elas não conseguem orar de madrugada. Talvez o melhor horário é antes de deitar ou no momento que levantar. Então tem o seu próprio padrão. O que é bom para mim, às vezes não é bom para você. Olha, Jesus, ele respeita tanto o nosso individualismo, que ele permite que cada um faça o seu momento com ele, a sua intimidade com ele. Então, o que é bom para mim não quer dizer que vai ser bom para você. Olha, eu amo ler a Bíblia. Para mim é essencial ler a Bíblia todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas tem pessoas que lêem de 2 em 2 dias. Se você comer de 2 em 2 dias e está saciado, ok, eu tenho muita fome, eu tenho que comer todo dia. Gente, eu sou tão comelona que eu tomo café, eu almoço, eu lanche e janto. Eu sou comelona, e tem gente que não, tem gente que come só uma vez no dia. Então cada um sabe a sua fome por Deus. Cada um sabe o seu tempo com Deus. Eu só tenho que te dizer uma coisa, tenha um padrão. Tenha um padrão. Tem pessoas que adoram a Deus ouvindo o hino. Se não colocar o hino, ele não adora. Gente, se eu colocar o hino, eu começo a cantar e que eu não adoro. Eu busco Deus lendo a palavra, eu sinto Ele pela palavra. Esse é meu jeito. Mas se eu colocar o pastor Jucimar do meu jeito, não vai funcionar. Ele sente louvando, louvando, outra sente dançando. Qual é o seu padrão diante de Deus? Também nesse padrão nós temos que liberar algumas coisas. Sabe por que tem muita gente que não consegue mais orar? Porque no seu coração está cheio de amargura. Seu coração está cheio de feridas, cheio de rancor. Nesse padrão nós temos que liberar algumas coisas no nosso coração. Já viu quando a gente vai fazer uma faxina em casa? Quando a gente começa a faxinar, a gente tira tudo do lugar, não é? Irmãos, essa semana eu fui dar uma geral no meu guarda-roupa e no guarda-roupa dos meus meninos. Eu não sabia que tinha tanta roupa que a gente não usava. É que a gente fica assim, não, quando eu emagrecer eu uso. Não, quando eu engordar um pouquinho eu uso. Porque eu tenho aquela de emagrece e engorda, né? Então tem as roupas quanto tá mais magra, a roupa quanto tá mais gorda. Mas tem umas que já não dá mais, gente. Aí fica aquele tanto de sapato, tem mulher que parece uma centopeia, né? Tem 100 sapatos e só usa 2.
O sapato está descascando lá na sapateira. Sabe, a gente tem que liberar algumas coisas na nossa vida. Deus está falando com você, se estiver, diga aleluia. Eu falei de coisas superficiais, mas deixa eu te falar de coisas profundas. Libera aquela pessoa que te feriu. Tem pessoas que falam para mim assim, eu não consigo perdoar porque eu não esqueço. Irmãs, perdão não é esquecimento. Se fosse esquecimento, era amnésia. Perdão é liberar a pessoa. Toda vez que você lembrar da pessoa que te feriu, você vai dizer, eu perdoo, em nome de Jesus, está liberado. Um dia você vai olhar para trás e vai ver que aquilo não te machuca mais, que aquilo só serviu para suas raízes descer, só serviu para você crescer. E Deus está falando, libera no seu coração. Sabe, tem pessoas que o marido feriu ela 20 anos atrás. Pastor Moacir, mas a pastora Valéria sabe bem disso. E quando vai para o aconselhamento, ele está falando de 20 anos atrás. Aquela raiz da amargura está ali viva, latejando. Libera as pessoas que te feriram, gente. Tem uma vida mais tranquila, tem uma vida mais sossegada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se a pessoa te feriu uma vez, a pessoa te machucou uma vez, a culpa não é sua. Perdoa ela. E se ela tiver valores, mantenha do seu lado. Mas se a pessoa te feriu 2 vezes, querido, não queira mais conviver com essa pessoa. Existe um mal dentro dela, por isso que chama maligno. Existe um espírito maligno. E na próxima oportunidade ela vai te ferir de novo. Ela vai armar contra a sua vida de novo. Então não queira chegar na 3ª vez, na 2ª vez, dá um basta. Dá um basta nessa raiz que está te machucando. Corta pela raiz, arranca essa pessoa da sua vida. Tira. Às vezes a gente fica naquela, eu tenho que amar, eu tenho que amar, eu tenho que amar. Sim, nós temos que amar todos. Mas nem todos têm que estar na nossa caminhada. Nem todos vai andar no mesmo ciclo que nós. Paulo amava Barnabé, Barnabé amava Paulo. Mas chegou um ponto que eles começaram a discutir. Então Barnabé, muito maduro, falou, Paulo, vá para um caminho, eu vou para o outro em amor. Eu te amo, meu irmão. Eu estou acrescentando, eu e Ivone aqui. Eu te amo, meu irmão. Mas nós não podemos ficar brigando, não. O reino de Deus é muito grande para a gente ficar discutindo. Quando eu entro em rede social e eu vejo um irmão falar mal do outro, uma igreja falar mal da outra, eu falo, que evangelho é esse? Nós temos aqui que ganhar a vida para Jesus. A gente não pode ficar perdendo tempo com isso. Nós não podemos ficar perdendo tempo falando mal dos outros, falando mal de igreja, falando mal de pastores. Vocês não vão ver isso aqui comigo, com o pastor Clodoaldo. A gente falando mal de outras denominações. A gente falando mal. Mal é maligno. Está errado, tá? Deixa para lá. Vamos seguir nossa caminhada. Nosso alvo é Cristo. Eu não quero aprender com o erro dos outros. Eu quero aprender com a sabedoria. Eu não vou ficar olhando pelas vasilhas que está suja. Eu vou olhar pela comida que está pronta. Muda seu olhar. Pode aplaudir Jesus, se é para Ele. Mude seu olhar. Às vezes o marido vai lá, faz a comida e fala, olha aqui, amor, o lindo jantar que eu fiz. Aí a mulher olha para a panela. Aqui é tanto de panela que ficou na pia, né? Tudo é uma ótica de vista. Se for olhar para a pia, irmã, você vai começar a brigar. Mas para fazer uma comida precisa sujar tanta vasilha? Ó Deus falando, né? Fala, Jeová. Mas a Bíblia diz, se teu olhar for bom, tudo será? Repete comigo, se o meu olhar for bom, tudo será bom. Balança o irmão do teu lado e fala assim, mas se teu olhar for mal, tudo será tenebroso. Sabe por que tem mulher faladeira, rixosa? Porque o olhar dela é mau, ela só fica procurando defeito. Sabe por que tem homem que é insuportável? Porque o olhar é mau, só fica procurando defeito. Começa a olhar as qualidades, começa a valorizar as qualidades. Gente, eu amo meu esposo, ele é um homem nobre, ele é maravilhoso. Mas eu nem invento de falar para ele, chega na igreja limpando tudo. Ele não vai fazer isso, porque ele já chega beijando todo mundo. É o dom dele. Enquanto ele não dá 48 beijos, 48 abraços, ele não se realiza. Enquanto eu, irmão, sou igualzinha as irmãs aqui, vamos faxinar a igreja, vamos tirar o lixo, vamos cuidar disso.
Nós somos diferentes e é muito bom ser diferente, porque as diferenças fazem a gente se tornar forte. Então, não é porque nós somos diferentes que eu tenho que criticar meu irmão e ele tem que me criticar. A gente pode somar essas diferenças. E para a gente crescer para baixo e ter raízes profundas, nós temos que aprender a praticar o silêncio. Só as mulheres repetem comigo: praticar o silêncio. Abaixa o teclado só um pouquinho. Vamos repetir de novo, só para praticar? Praticar o silêncio. Para o teclado, fica todo mundo em silêncio. Escutou os ruídos? Sabe por que às vezes a gente não escuta a voz de Deus? Porque a gente não cala a boca. Sabe por que a palavra está falando, mas você não está escutando? Porque dentro de você está falando com você mesmo. Você está pensando o que você vai fazer de janta, o que você vai fazer quando sair aqui daqui, aonde você vai comer, aonde vai ser o x-salada, o pit dog. Os muitos barulhos impedem a gente escutar a voz de Deus. As muitas vozes impedem a gente escutar a voz de Deus. Tinha um grande empresário, pode continuar agora, meu filho. Um grande empresário sumiu o seu Rolex dentro do seu escritório. E ele ficou desesperado, porque esse relógio é muito caro. E ele chamou todos os funcionários para entrar naquele escritório e procurar aquele relógio. E todos os funcionários entraram e mexeram e reviraram em tudo e não achou. Mas de repente veio um rapaz e falou assim: sai todo mundo, eu vou entrar aqui dentro. E aí, quando todo mundo saiu, ele fechou a porta, sentou e ficou em silêncio. De repente, ele abre a porta e fala: está aqui o seu relógio. Aí todo mundo: nossa, como assim? Nós procuramos em tudo, em todo lugar. Então, aquele grande empresário falou assim: como você conseguiu fazer isso? Ele falou: eu entrei, fechei a porta e fiquei em silêncio. E quando eu fiquei em silêncio, eu escutei o tic-tac do relógio. Sabe por que você não está escutando o tic-tac de Deus? Porque você está envolvido com muitas coisas. Você está em cima de muitas coisas, buscando muitas coisas na rede social, buscando muitas coisas para preencher um vazio que só Deus pode preencher na sua vida. Começa a parar e escutar o tic-tac de Deus no seu coração. Salmos capítulo 1, versículo 3 fala: ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas folhas não caem, mas do seu fruto dará na estação certa, e tudo que ele fizer prosperará. Quem está plantado junto ao ribeiro, que é Jesus, as nossas raízes são profundas, e tudo que nós fizermos prosperará. Fala para o teu irmão: prosperidade é mais do que dinheiro. Prosperidade é alegria de espírito. Pessoas alegres, elas não é movimentada por dinheiro. Gente, eu já fui em lugares de pessoas tão simples. Naquela casinha com chão batido, chão grosso, que precisa aguar para varrer. Quem já foi em lugares assim? E quando a gente começa a conversar com aquela pessoa, ela tem um sorriso no rosto. É uma alegria, dá vontade de conversar tanto com essa pessoa. E eu já fui em lugares tão lindos, em castelos, aquelas mansões, mas com as pessoas tão amarguradas, pessoas tentando suicídio, porque não tem prosperidade. Prosperidade vai além do dinheiro. Prosperidade é alegria de alma. Prosperidade está nos frutos do Espírito. Prosperidade até a raiz de Davi, a raiz de Jessé, que é o próprio Jesus. Prosperidade é viver alegre a cantar pelo Deus que nós servimos. Apocalipse 22:16 diz assim, preste bastante atenção nesse versículo, que nós vamos fechar com ele. Aqui o próprio Jesus dizendo: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Fica de pé, levanta a tua mão, repita comigo. Levanta a tua mão bem alto, repita comigo: eu sou da raiz de Davi. Eu sou filho do Deus vivo. Eu sou próspero. Eu sou amado do Senhor. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho alegria, paz, felicidade,
abundância, amor.